Olá, pra quem não me conhece, eu sou Mariana e eu tô aqui hoje pra falar sobre uma autora de suspense, Lucy Foley. Se você nunca leu nada de Lucy Foley, eu vim aqui pra te introduzir aos livros mais famosos dela e pra te dizer por onde começar pra cada pessoa e pra cada tipo de gosto e tal. Ela é uma autora de suspense. Os dois livros mais famosos dela são esses dois, A Lista de Convidados e A Última Festa. E ela tem um terceiro livro que saiu ano passado, O Apartamento de Paris. Eu vou botar a capa aqui porque eu não tenho ele físico, eu li ele no Kindle. Mas, enfim, vamos falar um pequeno resumo de cada um dos livros e para quem cada um deles é indicado. A Última Festa foi o primeiro livro de Lucy Foley a bombar e ele é um dos mais divertidos, na minha opinião. Ele é um whodunit, que a gente chama, que é uma expressão em inglês que descreve aquele tipo de livro em que todas as pessoas estão isoladas e acontece um assassinato. Então, necessariamente, uma daquelas pessoas é o assassino. Em A Última Festa, você segue um grupo de amigos que todo ano, no Réveillon, se encontra em algum lugar remoto e que comemora junto esse feriado. Aí você tem as mesmas pessoas que vão indo ano a ano e você vai vendo a forma com que esses relacionamentos foram se desenvolvendo. Então, você pega essas pessoas neste um ano, mas com todo esse histórico, né, de encontros e de problemas, de tretas que já rolaram entre eles, de romances e encontros e desencontros, e pessoas que gostam de umas e que não gostam de outras, e fofocas e tudo mais. Então, assim, várias dessas festas já aconteceram e você está nesta última festa sem saber de nada, você é jogado lá. O livro tem várias perspectivas, então você fica alternando do ponto de vista de vários personagens e isso é massa, porque você vê uma pessoa que é amiga da outra e depois você fica sabendo sobre essa outra pessoa do ponto de vista de outra pessoa e ela tem uma percepção completamente diferente daquele outro personagem. Então, assim, é muito, muito, muito legal. E é muito dinâmico, porque você fica alternando entre capítulos muito curtos. Até que, eventualmente, essas pessoas isoladas, como é um whodunit, alguém morre. E aí, você começa a alternar os capítulos da morte dessa pessoa com horas antes, durante essa última festa, e como cada pessoa estava se comportando. Até descobrir quem foi que cometeu o crime, quem foi que morreu, o que foi que aconteceu. É super divertido. Eu acho que esse tem um final menos óbvio do que A Lista de Convidados. E eu acho que é uma reviravolta que realmente vale muito a pena de você ler. Apesar dos personagens não serem tão complexos quanto os de A Lista de Convidados, eu acho que a revelação, a reviravolta desse aqui é muito legal, vale muito a pena. Já A Lista de Convidados, apesar de também ser um whodunit, você já começa o livro sabendo que alguém morreu. E aí você não sabe quem foi e não sabe quem cometeu o assassinato. Mas é uma festa de casamento e a noiva porque quer fazer essa festa de casamento numa ilha remota, que todo mundo tem que pegar um barco pra ir pra essa ilha, sabe? Um negócio bem complicado. E uma ilha que, tipo, você não pode passear perto de não sei de onde, porque tem umas pedras e você vai cair, etc. E aí você sabe que alguém morreu, você não sabe se foi um acidente, você não sabe se alguém empurrou, você não sabe se foi um assassinato, tipo, literal. Você não sabe sequer quem foram as pessoas que encontraram o corpo e quem foi que morreu. E aí você vai alternando entre as pessoas se deslocando para esse casamento e as pessoas descobrindo o assassinato. Os capítulos são alternados, os capítulos também são de pontos de vista diferentes, como os de A Última Festa. E você vai também descobrindo pelos pontos de vista alternados como essas pessoas se relacionam, quais são as relações delas antes dessa festa. Então, tipo, fulaninho foi convidado, mas fulaninho tem uma história com cicraninha. E aí você vai ligando os pontos e tentando descobrir quem teria razão pra matar quem teria esse motivo pra, de repente, tomar uma medida tão drástica, ainda mais num lugar isolado, numa festa de casamento, tipo, teria que ser uma coisa muito desesperada, muito urgente, né?
E aos poucos você vai alternando até juntar todas as peças do quebra-cabeça. Também é surpreendente, dá pra prever mais coisas em A Lista de Convidados. Se você já tá acostumado a ler suspense, dá pra prever mais coisas em A Lista de Convidados do que em A Última Festa. Mas eu acho que os personagens de A Lista de Convidados são mais interessantes e que as outras ligações, sabe, sem ser o crime principal, as outras ligações entre os personagens são mais interessantes. Até porque é o livro seguinte de Lucy Foley, então ela já tinha se desenvolvido mais como escritora. Mas é muito, muito, muito legal. Recomendo bastante. É super divertido. O terceiro livro de Lucy Foley, que como eu disse, eu não tenho aqui comigo porque eu li no Kindle, é O Apartamento de Paris. Ele também tá traduzido para português. E o que eu achei massa em O Apartamento de Paris é que Lucy Foley, ela inovou. Eu gosto quando o autor corre riscos, sabe? Ela poderia ter lançado outro whodunit, outro livro seguindo a mesma fórmula, o mesmo padrão. Mas até que todo mundo meio que esperava isso quando foi anunciado O Apartamento de Paris. Mas não, ela inovou, ela fugiu totalmente desse arquétipo que ela tinha, que tinha tornado ela famosa. E em Um Apartamento de Paris, a gente segue uma personagem que se muda para um prédio. Ela tá morando em Paris. Não, ela tá morando em Londres. E o irmão adotivo dela, ela e esse menino, foram adotados pela mesma família quando eles eram pequenos. E os dois tomaram rumos totalmente diferentes na vida. Ela tá meio que na pior em Londres e ela pede a ajuda do irmão. E diz, eu tô sem dinheiro, eu tô numa fase péssima da minha vida. E eu tô precisando de um lugar pra morar, pra ficar. Eu poderia ficar com você. E ele que tá morando em Paris e conseguiu se estabelecer. Enfim, tem uma vida muito mais confortável que a dela, faz... Tá, beleza. Eles não são próximos, mas ele faz tipo, tá, beleza, eu te aceito aqui por um tempo. E aí, ok, ela pega aquele trem que vai direto de Londres pra Paris. Ela chega em Paris, ela pega o celular, liga pro irmão dela. Eu não lembro se é o celular, ou, enfim, o telefone, liga pro irmão dela. E ele atende e diz pra ela, beleza, tô te esperando. Ela faz, tô em Londres, tô em Paris, e ele faz, ok, tô te esperando. E aí, no breve trajeto entre a ligação dela e ela chegar no apartamento dele, quando ela chega lá no prédio, o irmão dela não está. E o irmão dela sumiu, assim, sem deixar mandar nenhuma mensagem, sem deixar nenhum bilhete, sem dizer absolutamente nada pra ela. E aí ela se muda pro apartamento dele e ela começa a... Primeiro ela fica com raiva, achando que o irmão dela foi embora, abandonou ela e tal. Mas ele não chega, e aí ela começa a ficar preocupada e começa a a questionar as pessoas que moram no prédio, se essas pessoas viram o irmão dela, o que aconteceu com ele, quais foram os últimos momentos em que essas pessoas viram o irmão dela e tal. Questionar zelador, e, enfim, tentar entender o que exatamente aconteceu. E à medida que ela vai fazendo isso, ela vai percebendo que existe alguma coisa acontecendo naquele prédio. E que o sumiço do irmão dela não é tão natural assim. E aí ela começa a investigar pra saber o que aconteceu com o irmão dela. E é bem interessante. Dos três, eu diria que é o mais fraquinho. Certo? Porque os outros dois livros de Lucy Foley são muito, muito bons. Mas O Apartamento de Paris é super divertido exatamente porque ele quebra essa fórmula dela. E assim, eu acho que as revelações finais, as relações entre os personagens, a revelação do que estava acontecendo e tal, são muito interessantes. E esse não é um caso com o personagem principal burro, que é um negócio que me irrita muito, quando o personagem principal fica tipo... Ou comete gafes muito óbvias que levariam à morte instantânea dele no mundo real, ou quando ele não consegue ver uma coisa que tá bem na frente dos olhos dele. Não, a personagem principal de Um Apartamento de Paris é muito interessante, ela é inteligente, ela consegue, sabe, se precaver, ela tá sempre astuta, sempre ligada no que tá acontecendo. E eu acho que é um livro que vale muito a pena ser lido se você gostou dos outros dois livros de Lucy Foley. E até mesmo se você não gostou de um dos dois outros, pode ser que esse formato novo te agrade mais. Até porque ele é contado do ponto de vista dela, fixo, sabe? Não é aquela coisa de ficar alternando os pontos de vista. Então eu acredito que seja interessante, até mesmo para quem não gostou de um dos outros dois livros dela, tentar esse formato novo, sabe? E eu fico muito interessada em saber o que Lucy Foley vai fazer agora. Se ela vai voltar pro whodunit, se ela vai fazer outra coisa totalmente diferente.
Ela não tem nenhum livro anunciado ainda, então ficamos nessa expectativa. Mas se você gosta de suspense, ela é uma autora que, assim, até agora eu achei que foram 3 sucessos. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Espero que, se você gosta de suspense, você tenha descoberto uma nova autora pra ler. E me conta se você leu Lucy Foley, o que você achou. Se você gostou mais de um do que do outro, por quê? Eu fico curiosa pra saber o que as pessoas acharam. Porque, assim, eu gostei dos 3, mas tem gente que detesta o Apartamento de Paris, por exemplo. Ou que detesta um desses 2, mas gosta do outro. E aí eu queria entender mais o que se passa na cabeça dos leitores de Lucy Foley, quem gostou mais de qual, e até pra saber que livros indicar para que tipo de leitor. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta se você curtiu, se inscreva se você quiser ver mais e enfim, a gente se vê na próxima.